E aí, beleza, é o seguinte, eu sou o Guga e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, cara, a gente vai falar os melhores intermediários, aqueles que mais vale a pena gastar o teu dinheiro pra usar eles. Porque não é aqueles celulares ruins que tem um preço absurdo, tipo um Samsung J8 que vale um preço absurdo e não vale aquilo tudo. Mas como é a linha J e tem fama, tem muita gente que acaba comprando e infelizmente se dá mal. E por favor, não me xinga se tu tem um J8 e tá assistindo esse vídeo, tá? É opinião própria. E alguns relatos que eu já ouvi também. Bom, começando aqui, eu recomendo o Samsung Galaxy A7 de 2018, aquela versão que tem 3 câmeras atrás. E assim, eu não tô falando aqui só por causa das 3 câmeras, mas é o que, assim, às vezes pode fazer tu lembrar desse celular, é o que, sei lá, mais chama atenção às vezes. Mas não é por isso que eu escolhi, calma lá. Bom, começando aqui, esse celular tá com o processador Exynos 7885, rodando aí com 2 núcleos a 2.2 GHz e 6 núcleos a 1.6 GHz. Mas suponhamos que tu é leigo nesse assunto de celular e não tá entendendo nada do que eu falei. O que é esse tal Exynos, esse monte de número que tu falou? Bom, isso se trata do processador desse celular. E esse Exynos do A7 é equivalente mais ou menos ali ao Snapdragon 636. Daí tu deve estar falando, pô, mas tu dificultou mais ainda. O que é Snapdragon 636? Eu nunca ouvi isso na minha vida, eu não faço a menor ideia do que é. Bom, podemos falar assim que o Snapdragon 660 é o processador de celular intermediário mais popular que tem e que também tem um ótimo desempenho, não é necessariamente o mais forte de todos, mas é sim ótimo. E o 636 é um pouco inferior ao 660, ou seja, o chip desse celular é equiparado ao 636, que é um pouco inferior ao 660, que é o processador de intermediário mais popular. Na questão de memória RAM, esse celular tem versões com 4 ou 6 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno e sim, tem entrada para cartões de memória microSD. Bom, na questão da tela é um Super AMOLED da Samsung, né? Aquelas telas excelentes que a Samsung sempre costuma botar nos celulares dela. E essa tela é de 6 polegadas, com resolução Full HD de 1080 por 2220 pixels e tem produção Corning Gorilla Glass. No quesito câmera, a câmera traseira é composta por 3 sensores, sendo o principal de 24 megapixels com abertura f1.7, um secundário para lente ultra-wide aí de 8 megapixels e o último é um de 5 megapixels com abertura f2.2 que serve como sensor de profundidade. Já na câmera frontal temos um sensor de 24 megapixels com abertura f2.0 e esse celular consegue fazer vídeos em 4K a 30 fps e Full HD a 30 fps também. Bom, para carregar esse celular tem uma bateria de 3.300 mAh, tem conector para fone de ouvido, a entrada é USB tipo C e aí por diante. Bom, o próximo celular é o Asus Zenfone 5, cara. É a versão, digamos que mais fraca do Zenfone 5Z, que é o top de linha da Asus. Mas o Asus Zenfone 5 não faz feio, cara. Esse vem equipado com processador Qualcomm Snapdragon 636, rodando aí com um clock a 1.8 GHz. E pô, olha eu falando esses números estranhos de novo. Bom, o processador desse celular, eu diria assim, não é excelente, mas ele tem um ótimo. Bom, o próximo celular, ele vai conseguir rodar aí não todos os jogos de celular, mas com certeza a grande maioria. Não vai fazer tão feio, mas também ele pode não ser tão capaz de rodar, por exemplo, alguns jogos na qualidade máxima ou no alto, e sim mais ali na questão do médio. Mas já uns jogos mais leves ele pode conseguir rodar no máximo, e redes sociais com certeza esse celular roda de boa. E ele tem versões com 4 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. E também tem expansão com microSD. No quesito de tela, esse já tem uma tela IPS LCD. E caso tu não saiba o que significa uma tela IPS LCD, é que é uma tela LCD, ou seja, ela é inferior à tela da Samsung que é AMOLED. Não significa necessariamente que é ruim, mas a tela AMOLED, por exemplo, ela tem cores mais vívidas, tem um preto mais preto mesmo, porque geralmente na LCD ela fica um pouquinho acinzentado ou um pouco meio que brilhando assim. De 6.2 polegadas, que também é uma tela até bem grande, com a resolução Full HD de 1080 por 2246 pixels, tem produção Corning Gorilla Glass, a entrada USB tipo C, não tem entrada para fone de ouvido, infelizmente.
E bom, no quesito de câmera, a traseira é composta por dois sensores, sendo o principal de 12 megapixels com abertura f1.8 e o secundário de 8 megapixels. Já a câmera frontal é um sensor de 8 megapixels com abertura f2.0. Esse consegue fazer vídeos em 4K 60 fps e Full HD a 60 fps também. E para carregar esse celular aqui, tem uma bateria de 3.300 mAh, que é uma quantia até que razoável assim na questão de bateria para te usar o celular e tal. Assim, no total acho que tu vai conseguir umas 5 ou 6 horas de tela, quem sabe um pouquinho mais. Ou seja, isso aí resumidamente tu consegue suprir teu uso em um dia, mas acho que questão de 2 dias já é um pouco mais difícil com esse celular. Bom, continuando aqui, um celular assim, ele pode não ser tão reconhecido assim, é da Samsung, é o Galaxy A30. Por que ele não pode ser tão conhecido? Porque tá mais em cogitação, que tu vê mais as pessoas falar o A50, A70, A80, mas o A30 não faz feio, cara. Ele é tipo um A50 com um pequeno downgrade, ou seja, ele também não faz feio. O processador dele é o Exynos 7904, que é mais ou menos ali equivalente ao Snapdragon 625, que digamos que era o processador de celular intermediário mais popular aí de 2016 a 2017. E ele ainda não faz feio porque eu tenho um celular com esse processador e ele me supre até os dias de hoje. Então ele é tipo muita pouca coisa inferior ao Snapdragon 660. Ele tá com 2 núcleos atuando a 1.8 GHz e 6 atuando a 1.6. Vem equipado com uma GPU Mali G71 e tem versões com 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. E tem expansão de memória com microSD. Na câmera traseira é composta por um sensor de 16 megapixels com abertura f1.7 e outro de 5 megapixels com abertura f2.2. E a câmera frontal é de 16 megapixels com abertura f2.0. E esse consegue fazer vídeos em Full HD a 30 fps. Tem uma bateria de 4.000 mAh, tela Super AMOLED Full HD+, de 1080 por 2340 pixels, e a proteção contra arranhões na tela é o Corning Gorilla Glass 3, tem entrada para fone de ouvido, a entrada é USB tipo C. Bom, para encerrar aqui, esse é o intermediário premium, ou seja, ele entrega muito mesmo, mas também tem um preço um pouco mais salgado que os anteriores, é o Xiaomi Mi 9T. Esse celular tu consegue tanto importar quanto comprar legalmente no Brasil, por exemplo da Amazon ou do Mercado Livre, ou em algum outro site também, mas esses são os mais famosos. Bom, para começo de tudo, esse celular vem com processador Qualcomm Snapdragon 730, que é um processador de intermediário premium muito potente mesmo. Um núcleo atuando a 2.8 GHz, 3 núcleos atuando a 2.4 e 4 núcleos atuando a 1.8. Só para te ter noção, esse processador tem a potência aproximada do Snapdragon 835, que são processadores de celular top de linha a nível de Samsung S8, fora que o semicondutor desse processador é de 8 nanômetros, ou seja, resumidamente, ele consegue ter uma maior autonomia e administração da bateria. E está equipado com uma GPU Adreno 640 com versões com 6 ou 8 GB de memória RAM e 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno. A câmera traseira é composta por um sensor principal de 48 megapixels com abertura f1.8, outro de 13 megapixels com abertura f2.4 e mais um de 8 megapixels com abertura f2.4. A câmera frontal é de 20 megapixels com abertura f2.2 e a câmera frontal é pop-up, ou seja, ela sai da tela, ela meio que salta ali quando tu abre, o que é muito legal. Tem uma bateria de 4.000 mAh para carregar esse celular aí. A tela é uma Super AMOLED de 6.4 polegadas Full HD+, com proteção Corning Gorilla Glass 5 contra arranhões. Esse, infelizmente, não tem como expandir a memória com microSD, mas ele tem entrada para fone de ouvido e a entrada principal é USB tipo C. Lembrando que o link para comprar esses celulares vai estar aí na descrição, é da Amazon do Brasil. Bom, então é isso, esse que foi a primeira parte e se vemos na segunda parte.